Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre lógica mais uma vez. E no último vídeo eu terminei falando sobre validade e verdade e eu disse que eu ia começar a falar sobre silogismos. E a ideia aqui ainda é discutir a perspectiva da validade e verdade, só que a partir desse tipo específico de argumento. Mas então o que é silogismo? Bem, o silogismo é um tipo de argumento que foi desenvolvido pelo Aristóteles e um argumento que tem uma característica específica. Ele tem sempre 3 proposições, sendo que 2 são premissas e uma é conclusão. E esse aqui é o exemplo clássico que o Aristóteles utilizou. O exemplo é: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Um silogismo, ele é verdadeiro, ou melhor, a gente tem um silogismo de fato, quando esse argumento ele é válido, e obviamente se ele é válido em uma circunstância específica. Então, quando que ele é válido? Ele é válido se e apenas se a conclusão necessariamente resulta das premissas. Então, a conclusão do argumento tem que ser uma consequência necessária das premissas, que é o caso desse exemplo clássico aqui que eu mostrei para você. Ou seja, se todos os homens são mortais, se todos os homens que existem morrem algum dia, e Sócrates é um homem, a única conclusão a que eu posso chegar, e que é a conclusão correta para esse silogismo, é que Sócrates é mortal. Ah, mas eu não podia dizer que, por exemplo, que Sócrates é grego? Não seria correto afirmar isso? Ou dizer que Sócrates é filósofo? Não, não são conclusões corretas aqui. Apesar de serem frases verdadeiras, atribuídas àquele filósofo da antiguidade, Sócrates. Então, se eu falar Sócrates é grego, Sócrates é filósofo, são proposições que elas não são erradas. Isoladamente, elas não são erradas. Mas elas não seriam uma conclusão correta para esse argumento. Ou seja, não é porque todos os homens são mortais e porque Sócrates é homem que ele é grego ou que ele é filósofo. Não teria nada a ver uma coisa com a outra, na verdade, né? Não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. Então, a única conclusão possível é essa aqui que a gente já tem. Ou seja, se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, ele é mortal. A gente pode expressar isso através de um conjunto. Então, olha só. E tem um conjunto aqui que representa mortais, seres mortais. Todos os seres mortais que podem existir. Eu tenho um conjunto menor que representa os homens, que estão dentro do conjunto de seres mortais. Tem outros seres mortais, dentre eles a gente tem os homens. E eu tenho um indivíduo bem aqui que é o Sócrates. Então, olha só. Se todos os homens que existem fazem parte do conjunto mortais e Sócrates faz parte do conjunto de homens, é óbvio que Sócrates também faz parte do conjunto de seres mortais. Então, essa é uma conclusão necessária e não tem outra conclusão que eu consigo chegar através dessas premissas que são apresentadas aqui. Então, eu tenho 2 premissas e essas premissas me levam necessariamente a essa conclusão. Não tem outra a que eu possa chegar. Então, olha esse outro argumento aqui, esse outro silogismo. Todos os queijos vêm da lua. O chocolate é um queijo. Portanto, o chocolate vem da lua. Esse argumento, ele é válido? Esse argumento, ele está correto? Ele é um argumento válido? O que você acha? Então, ele é um argumento válido. Por que ele é válido? Aí você vai dizer, mas está errado isso. Todos os queijos vêm da lua? Chocolate é queijo? Está tudo errado aí. Então, lembra que eu falei no outro vídeo. A questão aqui para a gente não é a verdade. Isoladamente, essas proposições não são verdadeiras, nenhuma delas. Mas o que interessa para a gente é a validade. E a validade a gente percebe como que a gente identifica a validade. Se a conclusão for decorrente das premissas. Então, olha só. Se todo o queijo que existir, imagina se todo o queijo que existir de fato vier da lua, e se o chocolate for um queijo, a conclusão necessária que a gente tem é que o chocolate vem da lua. Lembra que eu falei no outro vídeo da forma? Esse argumento 2 aqui, ele tem a mesma forma desse argumento 1. Você pode substituir as coisas, você vai ver que ele é igual. É o mesmo argumento. Ou seja, eu tenho os mesmos elementos que eu trabalho aqui. Eu tenho uma proposição universal afirmativa, eu tenho depois uma proposição particular, e aí eu tenho uma conclusão. Eu tenho uma proposição universal afirmativa, eu tenho uma proposição particular, e eu tenho a conclusão. E os termos estão na mesma ordem. Então, se esse aqui é o termo A, e esse aqui é o termo B, esse aqui vai ser o C, e aqui eu repito o termo A. Eu vou ter a mesma coisa aqui, olha. A, B, C, e aqui eu tenho o A. E a conclusão, ela segue a mesma ordem também. A conclusão aqui vai ser C e depois B. A conclusão aqui, olha, é C e depois B. São o mesmo argumento. Então, se esse argumento aqui de cima,
ele é válido, esse argumento de baixo aqui também é válido, porque eles têm a mesma forma. Ou seja, todo A é B, C é A, logo C é B. É a mesma forma. E, de novo, a validade é que interessa pra gente, não é a verdade do argumento. Agora, olha esse outro argumento aqui, esse outro silogismo. Ele diz o seguinte: os vegetarianos não comem carne de porco. Ana não come carne de porco. Logo, Ana é vegetariana. Esse argumento é válido? Então, esse argumento não é válido. Por que ele não é válido? A questão aqui é o seguinte. De novo, a ideia tem a ver com a verdade do argumento ou com a validade? Tem a ver com a forma ou tem a ver com o conteúdo? Tem a ver com a forma dele. Eu não conheço essa Ana. Eu não sei se ela realmente é vegetariana ou não. Mas o fato é que eu não posso concluir que ela é vegetariana por conta dessas duas premissas que aparecem antes. De fato, vegetarianos não comem carne de porco. E talvez Ana não coma carne de porco. Mas não é porque ela não come carne de porco que ela é vegetariana. Ela pode não comer carne de porco e ela pode comer outras carnes. Ela pode não comer carne de porco porque ela não gosta, por exemplo. Não sei. Então, eu não tenho como concluir que Ana é vegetariana por conta dessas duas premissas anteriores aqui. A gente vai ver depois que tem algumas regras. Vou já adiantar uma aqui que ajuda você a identificar isso. Ou seja, através das regras a gente percebe quando o argumento é válido ou não, para além do conteúdo dele. Aqui a gente analisou a partir da proposição em si. Mas uma das regras diz pra gente que de duas premissas negativas, nada se conclui. Ou seja, sempre que você tem duas premissas negativas, a conclusão ela é inválida. O argumento é inválido. E é o caso aqui. Vegetarianos não comem carne de porco. Ok, isso pode ser verdade. Ana não come carne de porco, isso também é verdade. Mas de duas negativas, eu não consigo concluir nada. Eu não consigo ter uma conclusão válida. Então, Ana é vegetariana? Talvez seja, mas não por esse motivo. Eu não consigo saber se ela realmente é por conta dessas proposições anteriores. Como eu falei antes, ela pode não comer carne de porco por qualquer outro motivo e não necessariamente porque ela não é vegetariana. A conclusão nesse caso aqui, ela não decorre das premissas, então esse argumento aqui de baixo, ele é inválido, enquanto que esses argumentos aqui de cima, eles são válidos. Como eu mostrei para você, eles são essencialmente o mesmo argumento. Mudam as palavras, mas o argumento é exatamente o mesmo, ele é igual, a forma dele é a mesma. E aí eu vou deixar aqui um exercício para você, olha só. Eu vou colocar aqui uma série de argumentos para você me dizer se esses argumentos são válidos. Eu vou botar aqui esses argumentos para você me falar se eles são válidos ou não. Eles não estão na forma de silogismo, mas é só para a gente poder entender como funciona a questão da validade e da verdade. Lembrando que a discussão de validade e verdade que eu já venho tratando desde o último vídeo tem a ver com a forma e não com o conteúdo. Então vamos lá, o primeiro argumento é o seguinte: se o aquecimento global pela ação do homem estiver realmente acontecendo, então as calotas de gelo dos polos vão derreter. As calotas de gelo polares estão derretendo. Portanto, o aquecimento global pela ação do homem está realmente acontecendo. Esse argumento é válido? O segundo exemplo é o seguinte: se a acupuntura tendesse a deixar as pessoas doentes, então seria tolo experimentá-la. A acupuntura não tem nenhuma tendência a deixar as pessoas doentes. Portanto, não é tolo experimentá-la. Esse segundo argumento, ele é válido? Ele está correto? Aqui a gente tem o terceiro argumento. O terceiro argumento diz: se eu não chegar em casa antes das 6, vou perder o noticiário. Portanto, se eu chegar em casa às 6, não vou perder o noticiário. E esse argumento aqui, o que você acha? Ele é válido? E agora o último, que é esse aqui: se eu estudar bastante, vou passar nas provas. Portanto, se eu não estudar bastante, não vou passar nas provas. O que você acha? Esse último argumento aqui é válido ou não? Bem, a resposta para esse exercício eu vou deixar para você no próximo vídeo. Você fica pensando aí, tenta ver se você identifica a resposta, e no próximo vídeo eu começo respondendo essas questões e mostrando para você se eles são válidos ou não, e se não forem válidos, o que tem de errado com eles, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre silogismos que eu tratei aqui no começo do vídeo, ou sobre validade e verdade a partir desses exemplos aqui que eu mostrei, você pode deixar nos comentários e eu respondo para você. E é isso. Obrigado aqui por você assistir mais esse vídeo. Até a próxima. Tchau.